Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus que está aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que nos acompanha aí no santuário da sua casa, nós somos convidados a reconhecer a força transformadora da palavra de Deus quando escutada e colocada em prática. Perceba que Jesus insiste em dizer que a condição para ser família dele, a condição para estar mais perto dele, para ter essa relação íntima com ele é escutar a palavra e colocar em prática. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus seja de fato externada na nossa vida. Aquilo que entra nos nossos ouvidos e arde o nosso coração deve fazer com que a nossa vida seja reflexo da palavra de Deus. Eu sempre insisto dizendo que as pessoas precisam enxergar o Evangelho de Cristo na nossa vida. Cessem, pois, as palavras de Santo Antônio e falem as obras. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus não seja apenas um discurso bonito nos nossos lábios, mas seja igualmente atitude concreta na nossa vida. Aquilo que nós escutamos com os nossos ouvidos, que faz arder o nosso coração, que nós proclamamos com os lábios, deve fazer com que a nossa vida seja transformada, se torne de fato prática, ação concreta na nossa vida. Na teologia nós chamamos isso de aquilo que nós acreditamos na fé deve ser colocado na prática. Nós chamamos de lex credendi, lex vivendi. Aquilo que é lei daquilo que eu acredito, realidade espiritual que eu professo como fé, deve ser vida na minha vida, traduzido em obras concretas. E a palavra tem esse poder transformador na proporção da abertura do nosso coração. Então, eis o convite que eu te faço. Abra o seu coração, permita que a palavra de Deus, entrando pelos seus ouvidos, aquecendo o seu coração, se torne vida na nossa vida. Nós precisamos colocar a palavra em prática. Nós precisamos testemunhar. A martiria é a condição necessária daquele que teve a vida tocada e transformada pela palavra de Deus. Eu vou colocar de modo prático aquilo que os meus ouvidos e meu coração acolheram como verdade de fé. E a palavra tem esse poder de restaurar em nosso coração a esperança. Foi a palavra de Deus que restaurou no coração do povo, lá na antiga aliança, a esperança de uma reconstrução. Como eu pregava ontem, dizia a vocês que o templo foi destruído, o povo foi para o exílio da Babilônia, e é nesse momento que a palavra do Senhor começa a confortar o coração do povo. Ontem meditávamos a profecia de Jeremias, onde o Senhor dizia: eu vou fazer um vaso novo com a casa de Israel. E eu falava ontem que hoje ia falar mais duas profecias, citadas inclusive na primeira leitura. Eles estão reconstruindo o templo. Então imagina a cena. Ficaram tempos exilados lá na Babilônia, ficaram longe do templo, o templo destruído, não tinha sacerdote, não tinha lugar para oferecer culto, e ainda eles eram zombados pelos babilônios. E de repente eles voltam para Israel e começam a reerguer o templo. E ao reerguer o templo, a primeira coisa que eles fazem é recordar o que Deus disse na hora da dor. E hoje, no livro de Esdras, são citadas duas profecias.
Ele fala para se cumprir a profecia de Zacarias e para se cumprir a profecia de Ageu sobre a reconstrução. Profecia de Zacarias, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: eu farei surgir alguém, e seu nome será Renovo, ou Rebento, depende da tradução da Bíblia. Ele trará renovação e vai reerguer o templo e vai se sentar no trono com insígnias reais e vai governar Israel. Essa é a primeira profecia. A segunda profecia de Ageu, Ageu capítulo 2, versículo 9: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então percebam que pela palavra do profeta Ageu, pela palavra do profeta Zacarias, Deus faz uma promessa de reconstrução. Ele promete restaurar o templo. E de fato, quando isso acontece ali, no cenário do retorno do exílio da Babilônia, o povo reconhece: Deus está cumprindo aquilo que Ele fez. Mas nós que encontramos em Jesus a fonte da salvação, nós que experimentamos no Senhor essa renovação espiritual, podemos ler essas profecias em outra perspectiva. O povo leu como reconstrução do templo destruído, mas nós podemos ler como salvação. Jesus é este rei que assenta no trono, que traz renovação. Percebam que a profecia de Zacarias diz: o seu nome será Renovo, Rebento. Ele vai restaurar todas as coisas. O livro do Apocalipse diz: eis que venho fazer novas todas as coisas. É Jesus que quer reconstruir o templo da sua vida. Talvez como o templo de Jerusalém, você olha para si hoje e diz: puxa vida, como parece que tudo está destruído, como parece que tudo à minha volta está em ruínas. Então acolha para você essa profecia de que o Senhor vai restaurar e que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tenha esperança, traga no seu coração essa palavra, na certeza de que Ele pode te renovar. Ele pode trazer renovação para o seu coração, para a sua família, para o seu matrimônio, para os seus filhos. Confia, entrega todas as realidades que você tem vivido ao Senhor, e com o coração renovado nós vamos mais ardentemente fazer com que a palavra do Senhor seja vida na nossa vida. Permita que a palavra de Jesus seja de fato traduzida nas suas obras, no seu proceder, porque só desse jeito nós seremos acolhidos por Ele, não mais como discípulos, não mais como amigos, mas agora como família. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, né? Muitos utilizam desse trecho para dizer: olha, tá vendo? Maria não é virgem, tá falando que tem irmãos Jesus. Vamos só entender o contexto. Não existe palavra para traduzir outro grau de parentesco. E é por isso que os parentes mais próximos eram chamados de irmãos. Noutro evangelho, nomeia inclusive os nomes dos irmãos de Jesus. E um deles é chamado Tiago. Então vamos lá para a Bíblia. Quais são os dois Tiagos que nos apresentam? Tiago, filho de Alfeu, que não é filho de José, e Tiago, filho de Zebedeu, que não é filho de José. Então, biblicamente, já dá para provar que os irmãos citados aqui não são irmãos de sangue. Só para o seu coração ter a certeza de que a verdade que a igreja nos diz, Maria virgem, antes, durante e depois do parto, continua como verdade de fé e acolhida por nós como verdade revelada. Tudo isso para te dizer: escuta a palavra de Deus. Se é parente de Jesus aquele que ouve a palavra e põe em prática, imagina a Virgem Maria. Ela mesma disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela é mãe de Jesus duplamente. Que nós possamos, acolhendo a palavra, ter a vida transformada por ela. Quero te convidar a fechar os seus olhos um pouquinho e transformar tudo isso que nós ouvimos numa oração. Senhor, eu quero escutar a tua palavra de amor.
porque a tua palavra traz para a minha vida sabor de Deus. Eu quero ouvir tua palavra, eu quero silenciar, eu quero meditar, eu quero compreender teus desígnios de amor, Senhor. Eu quero relacionar a tua palavra com a minha vida, eu quero compartilhar com os outros o perdão que eu aprendo nesta palavra. Que eu saiba amar nesse serviço, Senhor, de evangelização, traduzindo a palavra que aqueceu o meu coração em obras de amor. Eu quero escutar a tua palavra, Jesus. Quero escutar tua palavra de amor que traz para minha vida um sabor de Deus. Quero entender essa voz que ilumina, caminho que me ensina a seguir os passos teus de coração pra coração. Enche o meu ser com teu poder de amor, Senhor. Que eu saiba ouvir tua palavra e saiba silenciar, meditar, possa entender os teus desígnios de amor, Senhor. Relacionar com minha vida, compartilhar teu perdão, que eu saiba amar no teu serviço de evangelizar. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Amém. Coloquemos no altar do Senhor nosso desejo de ter a vida tocada e transformada e traduzida em atos pela palavra de Deus.